E aí, gente, como é que vocês estão? Deixa eu arrumar vocês aqui. E hoje eu vou falar como eu, uma pessoa normal, comum, nunca fiz curso de inglês, não tinha dinheiro pra pagar curso na época. Aprendi inglês depois de mais velha, eu aprendi inglês eu tinha uns 20 e poucos anos, 21, 22, sozinha em casa. Então vou dar algumas dicas não tão óbvias pra vocês aprenderem inglês também e conquistarem todos os seus sonhos de 2025. Vão comigo? Pra quem não sabe, eu fui au pair nos Estados Unidos, tem uma série de vídeos aqui sobre os Estados Unidos, viagens, enfim. Eu só pude fazer esse intercâmbio de au pair porque eu estudei inglês. Quando aconteceu aquela coisa, né, no mundo, em 2020, eu tinha acabado de sair do meu estágio, então eu tava desempregada, e eu tinha acabado de terminar a faculdade. O lugar que eu trabalhava não tinha possibilidade do estagiário ser efetivado, e eu já entrei sabendo disso, então eu sabia que quando eu terminasse a faculdade junto com o estágio, eu estaria desempregada. Beleza, tá aí tranquilo. Quando deu, né, 2020, aconteceu aquelas coisas todas, eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu procurei muito sobre intercâmbios, mas eu não tinha dinheiro para fazer nenhum dos outros intercâmbios. Até que eu achei o au pair, que é um intercâmbio com custo-benefício melhor, enfim. Só que precisava de um inglês intermediário, que eu não tinha. Eu usei o tempo que eu tinha para conseguir focar e estudar. Então, eu estudei mais ou menos um ano e pouco. Estudei um ano e meio para conseguir chegar no inglês intermediário, fazer a prova do au pair e passar. E aí, depois, morando nos Estados Unidos, eu acabei desenvolvendo inglês, hoje eu falo fluente, enfim. Mas eu aprendi tudo sozinho. Vamos lá, alguns aplicativos que me ajudaram muito, que não são tão óbvios, são esses daqui. Baixe todos os aplicativos. Cada um tem uma dinâmica diferente, tá? O Tandem, que é o aplicativo de conversa, eu usaria ele um pouquinho mais pra frente, quando você conseguir começar a montar frase, ou usa o Google Tradutor mesmo e vai conversando com as pessoas, porque o que ele faz? Você entra lá, coloca o seu idioma nativo e coloca o idioma que você quer aprender. Aí ele vai conectar você com pessoas que querem aprender o mesmo idioma que você. E aí você consegue conversar, consegue mandar áudio, consegue escrever. É bom pra você treinar a sua escrita e também pra poder ver gíria, sabe? Que eles têm muita gíria, né, em inglês. Então é legal pra vocês verem tipo, essas pequenas gírias também e conversando com pessoas de outros países. Mas é claro, tomem cuidado, não fica passando informação muito pessoal, nem nada disso, porque a gente não conhece as pessoas que estão lá. Use para realmente praticar o seu idioma, né? O idioma que você quer aprender, porque isso vale também para outros idiomas, não só para o inglês. Eu, Bia, sinceramente, não sou muito boa em gramática. Então, você vai ter que ver o método que funciona melhor pra você. Se você é mais, assim, tipo, certinha nas coisas, talvez saber gramática pra você vai ser legal. Eu já aprendo de uma forma diferente. Eu gosto de ser mais dinâmica. Então, pra mim, o jeito que eu aprendo mais rápido o idioma é pela escuta, que seria o listening, e pelo speaking. Então, eu uso muito aquela tática de ficar imitando a fala e a pronúncia. Por exemplo, eu vou ouvir uma música, eu fico imitando a fala e a pronúncia de cada frase, e aí eu vou pesquisando cada palavra e vou juntando e escrevendo, enfim, isso é uma das coisas que eu faço. Mas também, quando eu tô vendo séries e filmes, eu também faço isso quando eu tô sozinha, de ficar imitando a pessoa falar. Então, muita gente dá essa dica de assistir série, eu começaria assistindo uma série. Se você assistir dublado, comece a assistir em inglês com legenda em português. Depois de um tempo, coloca em inglês com legenda em inglês e depois tira a legenda, assiste só em inglês. Isso também ajuda muito. Também temos aquele clássico Duolingo, né? Eu faço, inclusive estou na minha ofensiva, só que agora eu tô fazendo japonês. E eu acho que ajuda, porque, querendo ou não, você vai ser obrigado a praticar todos os dias. E esse negócio de ofensiva é muito bom, porque é como se você ganhasse um prêmio por estar estudando todos os dias. E aí, por exemplo, eu tô acho que em 70 e pouco de ofensiva. Se eu não estudar naquele dia, não fizer o aplicativo, eu vou zerar. E, cara, é muito ruim, não quero zerar, entendeu? Então eu acabo me obrigando a estudar, mesmo quando eu não quero. Então isso é bom. O Duolingo é tipo batido, mas ele é muito bom, porque você vai praticando todos os dias e eu acho que ajuda sim. Uma coisa que parece meio de maluco, mas que eu faço e que eu acho que ajuda muito, eu tô fazendo no japonês também, é falar sozinha. Quando você chegar no nível que você sabe mais ou menos o que falar, e se você não sabe tudo que você não sabe, você joga no Google Tradutor e vai praticando. É falar sozinha. Então eu fico tipo assim, sabe quando você fala sozinho, você vai planejando o seu dia? Eu faço muito isso. Coisa de maluco. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Eu falando em inglês.
Today I'm going to grab a coffee and then start working. After that, I'm going to study a little bit of Japanese. I need to record a video for YouTube. And then, sabe, tipo, vou falando sozinha. Pá, 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 pi, 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 pi. Isso ajuda demais. Eu fazia isso muito no banho, quando eu tô sozinha. Ah, quando eu tô sozinha, minha filha, esquece. Eu senti que isso ajudou muito porque força o seu cérebro a montar frases, que pra mim no começo, quando eu tava aprendendo inglês, montar frases era muito difícil, porque eu não sabia a ordem das palavras, das frases, então eu sabia às vezes umas palavras picadas, mas eu não sabia juntar isso numa frase. E como eu não sou muito boa de gramática, pra mim era difícil decorar as regras gramaticais. Então, assistindo, tipo, ficava assistindo série, música, e eu lembrava da frase e ia montando. Agora, se você é uma pessoa que gosta das regras, tem, você colocar no YouTube mesmo, tem regras gramaticais em inglês, inglês iniciante, você pode anotar as regras. Eu que não gosto de gramática, eu anotei as regras principais do inglês para eu poder aprender pelo menos a montar a frase. E aí, sabendo as regras básicas, eu fui estudando de acordo com o meu listening e speaking, são os pontos fortes para mim, para aprender um novo idioma. Aí você tem que ver o que é para você. Mas sem brincadeira, esse negócio de falar sozinha ajuda muito. Comecem a falar. Outra coisa que eu fazia também, quando eu tô aprendendo inglês, tudo uma maluquice, é colocar post-it nas coisas. Então, tipo assim, você olha em volta, por exemplo, eu tô aqui, né? Tipo, em volta. Eu sei que isso aqui é um pillow, que é uma almofada. Eu sei que eu tô sentada no sofá, sabe? Tipo, olhar as coisas assim. Tipo, eu ficava olhando em volta e ficava pensando, pô, como é que fala isso? Se eu não sei por algum motivo, eu vou lá e pesquiso e anoto. Aí vai decorando, vai tipo decorando. Como é que fala parede? Wall. Como é que fala água? Water. E aí vai indo, tipo, você vai decorando as coisas. No começo eu olhava em volta e eu não sabia nada. Nada, eu olhava e falei, meu Deus, eu tô lascada, porque eu olho em volta e eu não sei nada. Mas com o tempo, quando você vai fazendo isso, você vai, sabe, decorando. E uma coisa que dá pra fazer é você colar post-it nas coisas. Então, tipo, como que é a parede? Wall. Cola um post-it escrito wall na parede. Como é que é mesa? Table. Aí você cola um post-it escrito table na parede e vai colando. Aí quando você chegar no nível que você olha e fala, não, agora eu já sei que table é mesa. Beleza, você tira o post-it. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, porque não dá pra deixar os post-it nas coisas, mas você pode fazer no seu quarto, ou enfim, um lugar que é mais reservado, faça, né? Porque eu acho que ajuda bastante a decorar palavras. Uma função nova agora que a gente tem que usar ao nosso favor é o ChatGPT, gente. É um aplicativo maravilhoso, eu uso para várias coisas. E uma das coisas que dá para usar é para conversar com ele. Então eu vou naquela partezinha de voz ali de conversa e eu falo para ele. Agora eu tô treinando japonês, então eu falo converse comigo em japonês em um nível iniciante. E ele começa a falar japonês. Gente, é maravilhoso. Então ele faz isso com vários idiomas. Você pode fazer isso também. Ele simula como se fosse uma conversa mesmo. Pra quem não paga o ChatGPT, ele tem um limite. Mas assim, o limite é bem longo. Eu não tô pagando o ChatGPT e ele tem um limite longo, assim, mas tem um limite no dia. Então você não vai conseguir ficar conversando o dia inteiro. Mas se você conversar e usar todo o seu limite todos os dias, você já tá fazendo duas coisas. Duolingo de graça, também vai estudar, e o ChatGPT, conversar com o ChatGPT. Então você já vai estar treinando algumas palavras, memorizando algumas frases e treinando a sua conversa. Outra coisa que me ajuda muito é criar um cronograma de estudo, ou pelo menos saber, tipo assim, o tempo que você vai estudar todos os dias. Tipo, eu vou estudar 30 minutos todos os dias. Pra mim, definir um horário exato que eu vou estudar me ajuda muito. Tá, todos os dias eu vou estudar 30 minutos depois da academia, por exemplo. Aí eu sento, eu sei que eu tenho que estudar. Ou vou estudar 30 minutos de tal forma, ou vou fazer tanto de um aplicativo, tanto do outro. Porque aí você cria um compromisso com você mesma todos os dias de estudar um pouquinho. Pra mim, o que mais funciona é estudar um pouquinho todos os dias, porque você vai relembrando o que você estudou, tipo, contínuo. Então, você tá sempre revisando, revisando, revisando. Pra mim, o que funciona é isso. Não consigo ficar estudando muito tempo, tipo, vou estudar hoje 5 horas, 3 horas. Pra mim, não funciona. Se eu estudo muito tempo num dia, eu acabo não estudando no outro. Aí, pra estudar de novo 3 horas, às vezes eu demoro, tipo, 5 dias pra estudar de novo. Então, tem também um canal aqui no YouTube que ele é muito bom, vou deixar o print aqui na tela. Tanto que eu tô estudando japonês com ele também, mas também tem o inglês, que é pra praticar a sua escuta. Isso é muito bom, porque você, no começo, gente, eu ouvia, não entendia nada.
Mas depois eu fui entendendo o contexto, aí às vezes eu não entendia as palavras, mas eu entendi o contexto e acertava, até que eu consegui entender toda a pergunta e, enfim, consegui responder as perguntas do teste de escuta e é muito bom, você vai vendo a sua evolução, sabe? E aí você consegue variar, tipo, um dia eu vou ouvir música e vou traduzir a música. No outro dia eu vou fazer esse no YouTube de listening. No outro dia eu vou pesquisar frases e vou escrever frases. No outro dia eu vou pesquisar 10 palavras que eu não conheço. E você vai variando as coisas. Não importa o que você faça, se você fizer um pouquinho todo dia, você vai evoluir, você vai sentir a diferença. Pra mim, escrever também me ajuda a memorizar, mas eu sei que tem gente que não gosta de escrever. Mas pra mim, pega qualquer caderno assim e escreve frase também me ajuda muito. Quando você tiver mais evoluído, começa a escrever redação e textos. Pode escrever no computador também, porque aí eu tinha uma dificuldade que assim, às vezes eu sabia falar a palavra, mas eu não sabia escrever. E sei que tem gente que é o contrário, sabe escrever a palavra, mas não sabe falar. Então você tem que trabalhar o seu ponto fraco. Se você sabe escrever, mas não sabe falar, você tem que treinar a sua fala. Se você sabe falar, sabe o som na palavra e não sabe escrever, você treina a escrita. Mas, de qualquer forma, fazer redação, antes eu pegava qualquer tema. O aquecimento global, por exemplo. E eu tentava escrever sozinha sobre isso. Como se fosse redação do Enem mesmo, coisa doida. Mas em inglês, porque aí às vezes eu percebia que muitas palavras que eu achava que eu não sabia. Ou eu sabia falar e não sabia escrever. Então isso me forçava a pesquisar. Então isso era muito bom. Me ajudava muito. Eu ainda faço isso às vezes, quando eu preciso escrever alguma coisa, eu falo, deixa eu escrever aqui em inglês e tal. E agora eu tô procurando algumas vagas em inglês e saber escrever tá me ajudando também, porque eu tenho que fazer bastante texto explicando a minha carreira, o que que eu fiz, minhas experiências, e eu tenho que escrever em inglês. Então, de qualquer forma, falar é ótimo, acho que falar é o principal, mas treinar a escrita também é importante. Gente, eu acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, comente aqui. Comentem também como vocês estão aprendendo inglês. Pode ajudar outras pessoas que estão aprendendo. Vamos estudar juntos. Se vocês estão estudando japonês, alguém que tá vendo aqui, me chama pra gente poder estudar juntos. Eu também tô pesquisando aplicativos, que japonês é um pouco diferente, né, do inglês. Mas é isso. Vamos crescer, evoluir aí. Que 2025 seja ótimo pra todos nós. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!